A graça e a paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã da Missão Batista em Jorjoete, e a todos que têm nos acompanhado nesses dias. Mais um domingo chegamos para a honra e glória do nosso Deus. Estamos felizes porque Deus tem cuidado de cada um de nós. Temos experimentado, irmãos, o amor, a graça e a misericórdia de Deus a cada dia na nossa vida. Isso é motivo de gratidão, isso é motivo de podermos render graças ao nosso Deus. Estamos aí mais próximos a cada dia, né, do nosso retorno aos cultos presenciais, né? E é importante dar uma palavra para você nesse momento, de que nós, irmãos da Missão Batista em Jorjoete, seguiremos todas as normas que as autoridades municipais têm determinado, com relação a distanciamento, monitoramento, aferição, né, de temperatura, todos os procedimentos que são necessários para que a igreja possa se reunir, nós da Missão Batista em Jorjoete estaremos cumprindo à risca. E para que neste momento a igreja do Senhor possa ser bênção na vida da sua comunidade. Cada irmão, nós estaremos entrando em contato com cada irmão, passando todas as orientações necessárias, né, neste momento. Claro, irmãos, neste momento nós não retornaremos da maneira que nós gostaríamos de retornar, com a igreja cheia, com seus bancos lotados. Precisaremos cumprir rigorosamente todas as orientações que as nossas autoridades têm nos informado. Estamos aí aguardando, né? E nós estaremos avisando a todos os irmãos. Nenhum irmão ficará desavisado. Estaremos avisando a cada irmão sobre o dia do retorno. Estaremos avisando a cada irmão sobre a quantidade de pessoas que poderão estar no templo, porque não poderá ficar pessoas em pé. Existem várias restrições e eu estarei comunicando nos canais, né, no privado dos irmãos aí, né, mandando mensagem, telefonando para cada irmão, explicando cada minúcia e cada detalhe deste retorno. Tenho certeza de uma coisa, irmãos: o nosso retorno da nossa Missão Batista em Jorjoete aos cultos presenciais será bênção na vida da nossa comunidade. Então, gostaria que você estivesse orando por isso, né, para que o nosso retorno possa ser abençoador. Posteriormente, logo nas próximas semanas, nós estaremos informando aos irmãos todos os detalhes deste retorno. De que maneira retornaremos, como retornaremos, né, para que neste tempo nós possamos ser bênção na nossa vida e na vida da nossa missão também, né? Lembrando que, apesar, né, dessa questão do vírus, da pandemia, vem diminuindo, nós temos acompanhado isso diariamente, nós sabemos que ainda existe perigo, né? Existe toda essa questão e principalmente nós, como líderes da missão, temos a responsabilidade moral com a comunidade, né, eclesiástica. Então, irmãos, não tenham dúvida de que nós estaremos neste tempo cuidando mesmo de nós, da nossa saúde, cuidando da saúde dos irmãos, no que se refere a cuidados ao nos reunirmos no templo, tá bom? Posteriormente, neste mesmo, ou neste canal, né, ou mandando mensagem para cada irmão, nós estaremos esclarecendo melhor para que você possa voltar com segurança. Neste domingo, eu gostaria de estar
compartilhando contigo a palavra do Senhor. E essa palavra que eu vou compartilhar com você neste dia, muito fala ao meu coração. Eu gosto muito desse capítulo, né? Deste livro. É um livro de lamentações, mas a lamentação, às vezes, na nossa vida, nos traz reflexão. E eu queria trazer uma reflexão para você neste domingo que precisa fazer parte da nossa vida. Essa reflexão, ela precisa fazer parte da nossa vida diária. Nós sabemos que Jeremias, né, esteve num tempo muito difícil e alguns domingos atrás nós pregamos sobre isso, sobre o tempo difícil que ele viveu. Mas no capítulo 3 de Lamentações de Jeremias, ele coloca de uma maneira bem clara as questões que cercam a nossa vida. É isso. As questões que cercam não somente a nossa vida, mas a nossa vida com relação a Deus. Como precisa ser esse relacionamento com Deus? E eu quero não ler apenas um versículo, mas eu quero citar alguns versículos aqui para que nós possamos entender o contexto que Jeremias estava vivendo e o contexto que eu e você vivemos hoje, que não é muito diferente, irmãos. Jeremias, esse capítulo 3, ele basicamente vai abordar 3 momentos que são assim muito latentes na vida deste profeta. Ele fala primeiro, sobre o castigo de Deus, sobre a desobediência do povo. Ele vai falar também sobre arrependimento, contrição, e no final ele vai falar sobre esperança. O que é legal é que quando a gente faz uma analogia com o Novo Testamento, e a palavra de Deus ela é tão completa em si, é que esta analogia ela se refere justamente, ela traz referência à nossa vida com Cristo. Nós éramos desprezados, inimigos de Deus. Jesus Cristo veio até a terra, morreu por cada um dos nossos pecados. Através do nosso arrependimento, nós aceitamos a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da nossa vida e passamos a ter uma nova esperança. Veja que analogia maravilhosa. É interessante que logo no primeiro versículo do capítulo 3, Jeremias ele expõe um fator tão pessoal e ele diz o seguinte: eu sou um homem que vi a aflição causada pela vara e pelo furor de Deus. Ele me levou e me fez andar nas trevas e na luz. Então Jeremias inicia esse texto de uma maneira, digamos, pesada, falando sobre o castigo que Deus havia imposto ao povo pela sua desobediência. E durante todos os versículos, se você tiver a oportunidade de ler, até mais ou menos o versículo 18, Jeremias vai estar falando sobre esta questão, onde ele sofre as amarguras da desobediência do povo, quando Deus deixa o povo sofrer por conta da sua desobediência. Em um determinado momento, eu grifei até no versículo 9, ele diz: fechou os meus caminhos com blocos de pedra, fez tortuosas as minhas veredas. Claro que a gente precisa entender que ele está usando uma linguagem poética, né? Mas é algo que está dentro do coração de Jeremias. Mas eu gosto muito dessa parte, no versículo 19, que a perspectiva de lamentação, de reclamação, por conta do que estava acontecendo com ele, muda. E a perspectiva, muitas das vezes, na nossa vida precisa mudar. E ela muda de uma maneira tão maravilhosa.
ela muda com um clamor, irmãos. Ele diz o seguinte: lembra-te da minha aflição e do meu andar errante, do absinto de amargura. A minha alma continuamente se lembra disso. A perspectiva dele muda. Ele para de lamentar e ele fala: não, eu preciso clamar. Às vezes na nossa vida a gente vem lamentando, lembrando daquilo, mas às vezes na nossa vida nós não é o momento de nós não lamentarmos, mas nós clamarmos ao Senhor. E a gente percebe que em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, quando ele começa a clamar, a perspectiva dele melhora, a perspectiva de vida dele muda. Por quê? A primeira coisa que ele diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então ele começa a lembrar do que Deus fez na vida dele. Ele começa a lembrar de que a vida dele não era só aquele lamento. E aí ele começa a engrandecer a Deus, ele começa a glorificar a Deus, ele começa a dizer que é bom aguardar no Senhor, versículo 26, e no silêncio. Então ele glorifica a Deus. Veja, ele começa com a perspectiva de lamentação, depois ele muda para o clamor e em seguida ele começa a glorificar. Mas neste momento de glorificação, ele convida ao arrependimento. E não existe, irmãos, é necessário que nós precisamos nos arrepender todos os dias. E ele chama no versículo 40 a atenção para isso. Examinemos bem os nossos caminhos e voltemos ao Senhor. Levantemos o coração juntamente com as mãos para o Deus dos céus, dizendo: nós pecamos e fomos rebeldes, e tu não nos perdoaste. Jeremias, neste momento, ele chama a análise. Vamos examinar nós mesmos. Será que nós temos realmente feito? Porque reclamamos, sabemos reclamar bastante. Às vezes, reclamamos demais, murmuramos demais. Mas ele chama a nossa atenção seguinte: vamos fazer uma autoanálise da gente. Será que nós temos realmente voltado ao Senhor? Será que temos seguido aquilo que Deus tem mandado que a gente faça dia após dia? E aí ele chama o povo, ele chama a si para que venha a se arrepender. E não adianta, irmãos, não existe salvação sem arrependimento. Às vezes queremos muito do nosso Deus, queremos bênção, queremos maravilhas, mas nós precisamos passar por esta fase também, por este processo, o processo da autoanálise e de, como ele fala aqui, não levantemos apenas as nossas mãos, mas nós levantemos o nosso coração. Porque hoje vemos muitos com as mãos levantadas, mas os seus corações estão duros. E a palavra do Senhor nos diz sobre isso: não endureçais os vossos corações como o povo de Israel. Porque o Senhor, um coração quebrantado, não rejeitará. Falou sobre castigo, sobre arrependimento. E no final, ele fala sobre uma esperança. No versículo 55 ele diz: da mais profunda cova, Senhor, invoquei o teu nome. Ouviste a minha voz, pedi, não feches os teus ouvidos aos meus lamentos, ao meu clamor. No dia em que invoquei, chegaste perto de mim e disseste: não tenha medo. Defendestes a minha causa, Senhor, remistes a minha vida. É isso que o Senhor Jesus Cristo fez e faz por nós. Éramos inimigos de Deus. Pelo pecado fomos separados. Mas o Senhor envia ao Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. Diz a palavra do Senhor em Isaías:
Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, todas as iniquidades. E este arrependimento, eu preciso passar, irmãos, todos os dias. Todos os dias eu preciso me arrepender, Henrique. Todos os dias. Todos os dias eu preciso pedir perdão. Sim, todos os dias. Todos os dias. E este arrependimento traz uma viva esperança. Uma esperança onde nós estávamos lá no fundo do poço e ao invocarmos o Senhor veio e remiu a nossa vida através do Salvador Jesus Cristo. Se alegre com isso, irmão, porque você hoje pode viver uma viva esperança no Senhor. Que Deus abençoe sua vida, que Deus te guarde e que você possa sempre buscar arrependimento no Senhor. E este arrependimento gerará na sua vida esperança. Esperança em Cristo Jesus. Esperança aqui na terra? Não, irmãos. Isso aqui a gente está de passagem. Precisamos aproveitar todas as oportunidades nesse tempo. Isso não tenho dúvida. Mas é só um tempo onde nós estaremos posterior ao lado do Senhor Jesus Cristo, glorificando, bendizendo para toda a eternidade. Que Deus abençoe sua vida, Deus te guarde e te dê uma excelente semana na presença do Senhor. Continue orando, continue clamando e que nós possamos estar guardados pelo Senhor. Deus abençoe. Amém.